Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 27 de novembro, agora na Espanha, 11 horas e 52 minutos, no Brasil, 7 e 52 da manhã. Eu começo a nossa análise desse domingo mostrando esse gráfico muito interessante que mostra os candles regulares anuais da BTC desde que ela foi criada. Então, vocês vejam que a BTC ela historicamente promove três candles compradores regulares, não é o Heikin Nash, é o candle regular normal. Ele é verde quando a abertura está embaixo, o fechamento está em cima. É vermelho quando a abertura está em cima, o fechamento está embaixo. Então vocês vejam que desde que a BTC foi criada, ela promove três candles compradores e um vendedor. Três candles compradores e um vendedor. E aqui no atual estágio onde a gente se encontra, em 2022, a máxima desse ano, de 2022, ficou em 48.234, a mínima em 15.479, exatamente como reportado no nosso gráfico Heikin Nash. E o 2022 está ostentando um candle vendedor depois de três candles compradores. É muito interessante porque isso indicia que o candle de 2023 será comprador e muito provavelmente vai estressar a abertura aqui desse candle que praticamente ficou na máxima, em 48.234, que é o que os candles compradores subsequentes historicamente fazem. Aliado àquele gráfico que eu mostrei ontem, que esse gráfico aqui percebe essa constante da BTC que após esgotar 64% do tempo entre um halving e outro, a BTC inicia sua pernada impulsiva novamente. E é o que está acontecendo. A partir de amanhã, 28 de novembro de 2022, a gente já vai ter esgotado 64% do tempo necessário entre o terceiro halving, que aconteceu em junho de 2020, e o quarto halving, que vai acontecer provavelmente entre maio e junho de 2024. Então, esgotados 64% do tempo entre um halving e outro, a BTC historicamente inicia a sua pernada impulsiva em direção a um novo máximo. É basicamente isso que esse gráfico está ostentando, e o próprio gráfico dos candles anuais também advoga essa teoria. No mensal, voltando aqui para a nossa análise gráfica ordinária, vocês vejam que não tem mais para onde cair. No mensal a gente está completamente sobrevendido. Vamos colocar agora no semanal para a gente analisar o nosso engolfamento. Como eu reportei, a BTC precisaria, até o final desse domingo, entre a virada da VWAP de sábado para domingo, avançar em direção a 16.800 para a gente desenhar um engolfamento. Por enquanto não está engolfando, a gente está ameaçando engolfar, mas seria preciso subir mais um pouco. Aí sim seria um forte indício de que a gente vai buscar a MM200 aqui no semanal. No intraday, a BTC abre mais um candle comprador nesse domingo, então é fatal que a gente vá buscar na esteira da próxima semana o patamar da mediana do canal de Keltner, que está em 17, agora baixou para 17.200, que ainda se confunde com a base da nuvem na projeção. No nosso gráfico intraday, a BTC está um reloginho. Ontem eu acabei de fazer o vídeo do fim de tarde, a BTC ameaçou romper a lower e explodiu, fechou o último sinal que estava em aberto, a end, e agora eu vou esperar um ponto seguro aqui. Ou seja, mesmo com toda essa volatilidade no mercado, a sala de sinais está dando um show de bola, os sinais estão fechando com uma precisão absurda, respeitando a nossa banda aqui, o nosso setup. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais de um ponto seguro de entrada. E na seara fática, é a hora, tem uma reportagem aqui na Cointelegraph muito interessante. É chegada a hora dos entusiastas cripto pararem de endeusar personalidades que às vezes soam com uma aura de intelectualidade, genialidade, mas também muita arrogância. Não foi diferente com Sam Bankman-Fried, também não foi diferente com Do Kwon, o criador da Luna UST,
que chegou a dar risada de uma jornalista quando perguntado sobre a possibilidade de um ataque à sua stablecoin 100% algorítmica, a UST, que valia dezenas de bilhões de dólares em market cap. Basicamente, a Luna UST tinha um market cap 10 vezes maior que os 8 bi de crash da FTX. Ou seja, esse endeusamento dos criptoentusiastas em relação a essas personalidades também não é diferente em relação ao Elon Musk, mas o fato é que está na hora dos entusiastas criptos pararem de procurar personalidades que seriam passíveis de idolatria e se concentrarem na descentralização. Um internauta aqui questionou o Sam Bankman-Fried se ele não fazia outra coisa a não ser ficar se metendo em treta no Twitter. E enfim, é o que por enquanto está marcando essa era da criptografia, a idolatria a essas figuras que guardam características em comum. São líderes jovens, francos, bilionários e muito arrogantes. Não foi diferente com o Ducon, não foi diferente com Sam Bankman-Fried. E também eu afirmo aqui que também não serão os últimos a surgirem dentro da criptografia, mas é chegada a hora, sim, do mundo cripto se concentrar na descentralização e parar de endeusar essas figuras que acabam alimentando o seu ego de forma brutal e depois causam todo um estrago no mundo não só na criptografia, no caso do crash da FTX, até o mercado financeiro tradicional, envolvendo personalidades que não eram oriundas da criptografia e que acabaram se vendo enredadas no crash da FTX. E os 7 principais documentários sobre BTC que vocês não podem deixar de assistir. Tá aqui uma reportagem muito interessante na Crypto News. Ascensão e ascensão, não ascensão e queda. Ascensão e ascensão do Bitcoin, esse é de 2014. Bitcoin além da bolha, de 2018. Criptopia, Bitcoin, Blockchains e o futuro da internet, de 2020. Esse é muito interessante. Bitcoin, o fim do dinheiro como o conhecemos, de 2015. Bancos em Bitcoin, de 2016. Bit versus Bit, em Bitcoin nós confiamos, de 2018. Dinheiro mágico, a revolução do Bitcoin, de 2017. E por aí vai. Tem também na Netflix um documentário muito interessante sobre a quadriga CX, em que o fundador viajou para a Índia com as private keys e acabou morrendo, e todas as private keys foram perdidas. Enfim, os wallets estão lá com os criptoativos, mas ninguém mais tem acesso aos mesmos. E uma corretora divulga a prova de reserva, mas congela os saques e pede falência 4 dias depois. Então fica o questionamento, será que a prova de reserva adianta alguma coisa? A corretora indiana Sumit Gupta disse que estava tudo bem, comprovou as reservas por meio da prova de reserva em blockchain, mas suspendeu os saques 24 horas depois e pediu falência. Ou seja, isso só reforça a necessidade do nosso dever de casa, que é a autocustódia. O único lugar seguro para a gente custodiar os nossos criptoativos é naquele wallet onde nós detemos as private keys. Not your keys, not your coins. Se as chaves privadas não são suas, os criptoativos não são seus. E aqui na capa da Bloomberg, a pergunta que o mercado está fazendo: por quanto tempo os títulos italianos podem permanecer na moda? Ou seja, é uma sátira, mas o fato é que a relação dívida-PIB na Itália explodiu, a dívida está maior que o PIB, e o Banco Central Europeu segue vendendo título alemão para comprar título italiano, que não consegue encontrar liquidez no mercado. Isso sim pode ser a mãe de uma próxima crise na zona do euro. E se a China invadir Taiwan, um outro questionamento aqui na Bloomberg: quem ficará com os Estados Unidos? Uma coalizão militar e diplomática de Japão, Austrália, Índia e Reino Unido
é bastante esperada se isso acontecer, se efetivamente Pequim resolver agir contra Taipei. Mas fica aquela dúvida, depois do fato consumado e o poderio econômico militar da China, fica a dúvida se realmente Japão, Austrália, Índia e Reino Unido se uniriam numa coalizão militar e diplomática contra a China, já que o tamanho da China hoje importa bastante e pode balançar mercados mundo afora. E a escassez de energia na Europa está criando uma atividade ilegal bizarra na Polônia. A escassez de combustível está fazendo com que as famílias optem por uma mineração ilegal de carvão mineral nos jardins de casa. Um taxista polonês resolveu abandonar tudo, juntou 4 amigos que juntos conseguem desenterrar 1 tonelada de carvão mineral por hora, a $220 a tonelada. Ou seja, isso é o que está impondo um novo normal dentro da Europa. O fato é que minerar carvão mineral no jardim de casa não é uma opção muito segura, porque isso é uma das atividades mais poluentes, fora que contamina todo o lençol freático, já que o contato desse mineral com a água baixa muito o pH da água, deixando toda a bacia hidrográfica da região extremamente ácida. E, enfim, já que essa crise de energia está varrendo a Europa, agora uma nova atividade ilegal de escavação de carvão mineral está surgindo na Polônia e as autoridades não sabem como lidar com o problema. O fato, gente, é que a BTC, dentro desse cenário bizarro e com a escalada também do conflito russo-ucraniano, está se saindo muito bem. Esse gráfico aqui dos candles anuais diz muito, já que a BTC, desde que surgiu, ela desenha 3 candles compradores, 1 vendedor, 3 compradores, 1 vendedor, e agora o candle vendedor de 2022 muito provavelmente vai ser sucedido por um candle comprador já em 2023, que deve estressar aqui o topo desse corpo real, que ficou ali em 46.214, que foi a abertura. O topo ficou em 48.234, que é o pavio superior. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.